Graça e paz, meus queridos irmãos. Hoje nós vamos para a nossa 13ª aula de catequese, não é? Para o dia do Senhor 14. Eu vou estar fazendo no mesmo formato da semana passada para se tornar um pouco menos cansativo, na verdade, né? Porque eu já chego tarde do trabalho, então sempre aquela correria. Então eu estou gravando agora sempre cedo, na sexta-feira, e à noite só posto. Beleza? Vamos para o dia do Senhor 14, um assunto muito importante mesmo. Eu recomendo que os irmãos leiam mesmo o estudozinho que eu sempre posto depois, né, em PDF, porque é muito bom pensar sobre o assunto. E é um assunto realmente muito importante e que algumas pessoas, não é, acabam tendo muita dúvida sobre isso e acabam chegando a afirmações completamente sem nexo por causa disso. Por falta de compreensão básica do que é a vida, não é, do que é a geração de vida e de uma maneira bastante errada mesmo, não é, muitas vezes sendo hereges, não é, infelizmente acabam negando aquilo que é óbvio, aquilo que é o que a própria Escritura ensina, não é? Na tentativa de combater, por exemplo, o catolicismo romano. Uma coisa que a gente tem que entender logo de início. Quando a Igreja Católica Romana, ou a Igreja de Roma, errar, tem que ser dito, não é? Mas quando não errar, quando acertar, tem que ser dito também do mesmo jeito. E eu sei que tem uma dificuldade muito grande por parte dos protestantes evangélicos de admitir os acertos. Não é? Eles querem pintar a Igreja Católica Romana como sendo o próprio inferno. Não é? Isso é um erro terrível, porque é a exata atitude que os católicos romanos têm com relação aos protestantes. Não é? E, infelizmente, o povo evangélico tem devolvido isso, sabe, pagado na mesma moeda. E nós não precisamos ser assim. Não é? Essa é a grande realidade. No dia do Senhor 14, nós temos duas perguntas muitíssimo importantes. A primeira delas realmente é muito profunda, que diz bem assim: que confessa você quando diz que Cristo foi concebido por obra do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria? Afinal de contas, qual é o propósito disso estar no credo apostólico? Por que que isso é confessado no credo apostólico? Não é? Será que isso é algo tão importante assim para ser colocado como artigo de fé? Tudo que está no credo apostólico, né, são 12 artigos de fé. Esses 12 artigos é aquilo que a igreja confessa, não é, como resumo da Escritura, como afirmação da Escritura fiel. Então, por que que do credo, não é, justamente é confessado que ele foi concebido por obra do Espírito Santo e nasceu da Virgem Maria? Eu não vou ler o texto de Lucas, ok? Vocês leem aí, tem as referências aqui para vocês conferirem todas, é muito importante isso, para começar a raciocinar muito bem sobre cada parte da resposta. Eu vou escolher o texto de Hebreus, capítulo 2, é um texto que eu acho muito importante para pensar sobre isso, e eu gosto muito também, devido à sua clareza, não é, como trata Cristo nesse sentido. Mas vamos à resposta e depois eu vou ler o texto bíblico, certo? Diz bem assim: o eterno Filho de Deus, o qual é e permanece Deus verdadeiro e eterno, tomou sobre si a verdadeira natureza humana da carne e do sangue da Virgem Maria, pela operação do Espírito Santo. Por isso ele é também a verdadeira semente de Davi, semelhante a seus irmãos em tudo, porém sem pecado. Então, nós temos aqui uma explicação, não é, desse trecho do credo apostólico, que ele foi concebido por obra do Espírito Santo e nasceu da Virgem Maria. O que isso quer dizer? O nosso catecismo chega a afirmar, com todas as palavras, né, com todas as letras, que ele tomou sobre si, ele assumiu a natureza humana, não é, a verdadeira natureza humana da carne ou do sangue, da carne e do sangue da Virgem Maria. Ou seja, ele de fato se tornou um homem, não é? As afirmações de carne e sangue, não é, podem ser usadas como carne e alma, dá no mesmo, não é? A afirmação carne e sangue refere-se ao todo do ser humano também, refere-se à vida humana, ao ser humano como ele é, entendeu? Ainda mais porque nesse contexto bíblico, principalmente o mais antigo, o conceito de alma, de vida, não é, está relacionado ao sangue, entendeu? É por isso que os testemunhos de Jeová, inclusive, não fazem doação de sangue, né? Porque a vida está no sangue, é o que eles estão dizendo, entendeu? Só que não quer dizer que a alma está dentro do sangue, né? Eles acabam confundindo isso aí. A vida está no sangue porque nós precisamos do sangue correndo para o nosso corpo todo, bombeado pelo coração, para que tudo funcione no sangue. Por isso que é dito que a vida está no sangue, para que tudo funcione no corpo. Por isso que é dito que a vida está no sangue, ok? Mas dizer isso no texto
que ele é de carne e sangue da Virgem Maria, significa dizer que ele assumiu a natureza humana completa. E, ou seja, para ele ser um homem 100%, né? Porque senão não seria um homem. E isso é importante porque não nega essa questão biológica de filiação a Maria. Por obra do Espírito Santo, não é? Ele foi gerado no ventre de uma mulher. Então aquilo que é biológico, entendeu? Foi formado dessa mulher por obra do Espírito de maneira milagrosa, mas foi formado por essa mulher. E tinha uma razão da biologia dessa mulher, mas tinha uma razão para isso. Não é? É uma explicação muito, muito interessante para isso. Eu vou ler o texto de Hebreus para a gente perceber isso aí. Eu vou ler o texto completo, embora tenha só alguns versículos que importam, mas é bom ler o texto todinho, né? Que tem uma importância geral no contexto. Certo? Eu vou ler aqui o texto. Antes, deixa eu só falar uma coisa. Então, veja. Essa afirmação, vou falar isso logo direto, né? Para chocar logo e depois a gente resolvendo aos poucos. Que é a questão de... essa afirmação, né, que geralmente se ouve na Igreja Católica Romana, de que Jesus, ou de Maria, mãe de Deus, né? Maria, mãe de Deus. E isso é uma coisa abominável aos evangélicos, né? Eles não aceitam isso de jeito nenhum. Nós reformados não temos nenhum problema com essa afirmação, não é? Eu creio que só essa resposta do nosso catecismo já deixa claro que afirmar isso para nós não é nenhum problema. Não há nenhum problema teológico aí. Não há nenhum problema, não há nenhum erro nesse sentido, não é? Há erro, sim, de expectativa ou de perspectiva do que isso significa, né? Por exemplo, Maria, mãe de Deus. Vamos pensar nisso aqui. Se Cristo, ele é homem e é Deus, isso não separa. Quem Cristo é Deus homem, não separa isso, beleza? Quando ele assumiu nossa natureza humana, ficou isso, então não tem como separar mais. Essa é a realidade. Não existe uma dicotomia nesse sentido, não é? Cristo é Deus e homem. Esse era o prometido, não é? Que foi revelado progressivamente na Escritura, não é? Então, Maria é mãe de quem? O que nós confessamos? Não é? Que Maria é mãe de Jesus Cristo. Mas Jesus Cristo, não é? O Cristo do Senhor, ele é homem 100% e não Deus, ou Deus 100% e não homem. Maria é mãe, não é, de uma parte de Cristo. Veja, na lógica da formação, isso parece bastante óbvio. O problema é que Deus e homem está manifesto na pessoa única de Jesus Cristo. Isso não separa. Entendeu? Ela é mãe de Jesus, Jesus Cristo. Jesus Cristo é o quê? É só um homem? Não, ele é Deus e ele é homem. Isso não é separado. Ok? Logo, nesse sentido, nós podemos afirmar, sem o menor medo de errar, Maria, mãe de Deus. Entendeu? Por quê? Porque ela é mãe de Cristo, que é Deus e homem. Não é? Simples assim. Agora, isso não coloca Maria, não é, em um patamar divino. Não é? Esse é o problema dos católicos romanos. Os reformados não tiveram nenhum problema com a afirmação, Calvino não teve, nenhum reformado teve com essa afirmação, porque para eles era muito clara a diferença. Não é? É muito clara a diferença. Eles estão ali apenas dizendo a grande realidade do que é óbvio no próprio texto. Não tem que estar declarado na Escritura, isso é o óbvio, natural. Entendeu? Porque Deus se fez homem. Não é? Por meio do quê? Pela obra do Espírito Santo no ventre da Virgem Maria. Então, nesse sentido, quem ela pariu? Não é? A quem ela deu a luz? Quem ela pariu? Ela pariu a parte material ou a parte humana completa de Jesus, uma parte humana completa que depois recebeu uma identidade. Depois Deus foi e se manifestou. Não, Deus estava ali se tornando carne. Entendeu a situação? Então isso é muito claro. Agora, isso não diviniza a pessoa de Maria. E o problema dos católicos romanos é que por causa disso, eles fazem uma comparação dessa relação como se fosse a nossa, não é? Então eles colocam o nível da mãe, não é, de Jesus Cristo, ao mesmo tipo de relacionamento que é o nosso, não é? Como nós tratamos a nossa mãe como sendo superior a nós nesse sentido, não é? Eles querem tratar Maria, não é? Não, quer dizer, na prática fazendo isso sem querer admitir de que ela tem autoridade sobre ele,
de que ela é agora, né, um ser divino, de que ela alcançou a grande iluminação, a bênção maior. Ela se tornou um ser divino. E isso sim é uma heresia, não é? Isso é uma heresia. Isso é uma heresia abominável, não pode ser aceita, não é? Isso não coloca Maria em nenhum patamar, porque esse nascimento, assumindo carne e sangue de Maria, não foi para divinizar a pessoa de Maria, mas para mostrar a fidelidade de Deus, não é? Em que a promessa foi feita acerca de um filho de Abraão, de um descendente de Davi. Então há toda uma ligação, por isso ele é chamado Cristo, filho de Davi, não é? É por causa disso, é porque Deus prometeu e ele manteve a sua promessa, ele cumpriu a sua promessa de maneira minuciosa, em detalhes. A genealogia, entendeu? A geração é exatamente essa, não é? Uma geração que vem de Davi, que vem de Abraão. Esse é o ponto, entendeu? É isso que é exaltado nessa encarnação de Cristo, não é? E não a pessoa de Maria. Maria foi escolhida por ser filha de Abraão, por ser filha de Davi. Entende? Isso não exalta a pessoa de Maria, antes exalta a fidelidade de Deus em cumprir fielmente a sua promessa, feita a Abraão e feita a Davi. Não é? Vamos ao texto agora. Hebreus 2 diz bem assim: por esta razão importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Se, pois, se tornou firme a palavra falada por meio de anjos, e toda transgressão ou desobediência recebeu justo castigo, como escaparemos nós, se negligenciarmos tão grande salvação? Pois é, né? Negar as verdades profundas do Evangelho, como é revelada, negar quem Cristo é, porque o capítulo 1 não é, tá falando, todo o livro de Hebreus está falando, a carta de Hebreus está falando sobre isso, né? Sobre Cristo, sobre a sua superioridade, sobre quem ele é. Negar a revelação que ele dá de si mesmo, não é não crer nele. Por isso que ele está exortando. Como escaparemos nós se negligenciarmos uma tão grande salvação? Continuando, versículo 3 ainda. A qual, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram, dando Deus testemunho juntamente com eles, por sinais, prodígios e vários milagres, e por distribuições do Espírito Santo, segundo a sua vontade. Pois não foi a anjos que sujeitou o mundo que há de vir, sobre o qual estamos falando. Antes alguém, em certo lugar, deu pleno testemunho, dizendo: que é o homem que dele te lembres? Ou o filho do homem que o visites? Salmo 8, né? Fizeste-o por um pouco menor que os anjos, de glória e de honra o coroaste, e o constituíste sobre as obras das suas mãos. Todas as coisas, isso é falando tanto o Salmo 8 fala, que o Hebreus está falando aqui, é um salmo messiânico, claro, apontando para Cristo, mas não só para Cristo como manifesto, mas sim para a natureza humana, não é? Então, de fato, a natureza humana é exaltada em Cristo. Apesar de ter o próprio capítulo 1 de Hebreus, não é? Verso 3 e 4, o 4, fala sobre isso. Ele fala: tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou o mais excelente nome do que eles. Então, a natureza humana é exaltada em Jesus Cristo, né? Deus nos fez menores do que os anjos, certo? Porém, a promessa é que em Cristo nós seremos elevados acima dos anjos. Entendeu a situação? Então, quando Cristo é elevado, nós somos. É por isso que Paulo vai dizer, na sua carta aos Coríntios, por exemplo, capítulo 15, se eu não me engano, que vocês não sabem que haveremos de julgar os anjos? Entendeu a situação? É a promessa de que nós, seres humanos, por causa de Cristo, em Cristo, reinaremos no mundo por vir. Não é? Não foi a anjos que Deus deu isso. Então, isso é muito importante. Continuando. Versículo 8 agora. Todas as coisas sujeitaste debaixo dos seus pés. Ora, desde que lhe sujeitou todas as coisas, nada deixou fora do seu domínio. Agora, porém, ainda não vemos todas as coisas a ele sujeitas. Então, isso é a verdade, certo? Espiritual, não é? De uma maneira que nós não vemos ainda, mas a promessa é que haveremos de ver. Vemos, todavia, aquele que por um pouco, tendo sido feito menor que os anjos, Jesus, por causa do sofrimento da morte, foi coroado de glória e de honra,
para que, pela graça de Deus, provasse a morte por todo homem. Então, de fato, o que aconteceu no céu, quando Cristo subiu, foi que um homem como nós, carne e sangue, como nós, um homem, não é? Corpo e alma, um homem completo, homem perfeito, subiu ao céu. Isso nunca aconteceu. Isso é algo inédito. E esse homem não foi lá para ser um espectador nas coisas do céu. Ele foi para ser honrado no céu. Não é? Versículo 10. Porque convinha que aquele, por cuja causa e por quem todas as coisas existem, então veja como é claro, não é? Parece João falando aqui. Convinha que aquele, por cuja causa e por quem todas as coisas existem, conduzindo muitos à glória, aperfeiçoasse por meio dos sofrimentos o autor da salvação deles. Pois tanto o que santifica como os que são santificados, todos vêm de um só. Por isso é que ele não se envergonha de lhe chamar irmãos. Então, esse versículo 10 e 11 fala exatamente da filiação, não é, de Cristo, do eterno Filho de Deus, não é? Ou seja, tendo Deus como Pai eterno, não é? Vindo dele, nesse sentido sendo gerado, a linguagem que a gente usa no credo niceno, não é? E ele trata, e ele aplica isso a nós, por quem ele morreu. Ou seja, ele aperfeiçoou por meio do sofrimento o autor da salvação deles. Ou seja, Cristo foi aperfeiçoado pelo Pai, não é? Ele não assumiu a natureza humana, então como natureza humana, ele estava aprendendo. E isso é importante para entender, não é? Porque ele, como Deus, sabe de tudo, absolutamente tudo. Mas ele assumiu a natureza humana. Isso é verdade, é sincero, não é um fingimento. Ele não estava fingindo ali, não é? Ele é o verdadeiro Deus, mas ele estava ali, não é? Justamente assumindo que nós somos. Então ele estava aprendendo ali. Entende? Estava aprendendo. Como homem, é como quando ele fala, por exemplo, de que ninguém sabe o dia, não é? Senão, unicamente o Pai. Nem os anjos, nem o Filho, somente o Pai. Isso é uma demonstração do que ele está fazendo, não é? Estava assumindo a natureza humana de verdade, não é? Para pensar. Quando você pensa nisso, dele falar que certas coisas só pertencem ao Pai, ele pode saber. A questão é que ele está renunciando a saber. Que quando você vê ele com fome, com sono, não é? Tudo isso é ele assumindo exatamente o que nós temos, não é? A nossa natureza. E então, para que ele fosse aperfeiçoado, não é? Por meio do sofrimento, no caso sendo o nosso autor, né? O autor da salvação. E ele fala, pois tanto o que santifica ele, quem é que nos santifica por sua obra? É Cristo, não é? Como os que são santificados, ou seja, nós, todos vêm de um só. Por isso é que ele não se envergonha de chamar irmãos. Não é? Então veja, Cristo assumiu nossa natureza, não é, de maneira perfeita, não é? E como Filho de Deus, ele nos santificou, não é? Para que nós, por meio dele, fôssemos feitos filhos de Deus. Não é? Isso já está revelado em outras partes da Escritura, mas volta aos Hebreus deixa isso aqui de uma maneira muito bela, não é? Mostrando que por isso é que ele não se envergonha de nos chamar irmãos dele. Porque ele pagou esse preço para sermos irmãos dele. Não é? Para que todos viéssemos de um só. Entende? Ele quer que, de fato, nós sejamos legitimados como filhos de Deus. Isso é algo muito profundo, irmãos. Versículo 12, dizendo: a meus irmãos declararei o teu nome. Cantar-te-ei louvores no meio da congregação. E outra vez, eu porei nele a minha confiança e ainda, eis que estou eu e os filhos que Deus me deu. Não é? Veja que coisa bela. E de fato ele pagou esse preço para nos fazer irmãos dele. Versículo 14 agora. Esse é muito importante até o final. Não é? Agora é o foco aqui do texto. Versículo 14. Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, entendeu? A linguagem da nossa resposta ali do catecismo. Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele igualmente participou, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo.
Então esse verso 14, não é, já nos deixa claro, não é, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, não é? Ou seja, há uma ligação direta com a vida de quem gera o filho, os filhos, né, nesse caso, está falando de genealogia, de geração, de família. Os filhos têm participação comum de carne e sangue, não é? E, ou seja, destes também ele igualmente participou. Ou seja, Cristo nasceu da Virgem Maria, assumindo a sua natureza que vem biológica que vem dela, não é? Foi gerada no ventre dela. Para quê? Para que ele também tivesse participação comum de carne e sangue. De que geração? O texto vai continuar dizendo. E vocês vão chegar a entender que geração é essa. Versículo 15. E livrasse todos que pelo pavor da morte estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Pois ele, evidentemente, não socorre anjos, mas socorre a descendência de Abraão. Entendeu a geração que ele está falando aqui? A descendência? Então ele assumiu a natureza, carne e sangue de Maria, porque na verdade ele estava assumindo a natureza da geração de Abraão. Ele estava ali assumindo, não é, a natureza de um descendente de Abraão, participando de carne e sangue, sendo um homem perfeito, não é? Isso de fato é muito importante, porque a gente está percebendo aqui quem ele salva, não é? Cristo se tornou homem por meio de Maria, que é filha de Abraão, que é filha de Davi, justamente para cumprir a promessa feita a Abraão. Não é? Aquela promessa de Gênesis 12, ratificada em Gênesis 15, selada em Gênesis 17, essa promessa de que em Abraão seriam benditas todas as famílias da terra. Veja, por meio de um descendente, como Paulo fala em Gálatas 3, que é Cristo. Não é? Ou seja, assumir essa natureza, ser homem da carne e do sangue da Virgem Maria, significa dizer que ele teve participação comum de carne e sangue da geração de Abraão. Foi um filho de Abraão que morreu para pagar os nossos pecados. Essa é a razão. Então veja que o foco não está em Maria, está em Abraão. É por isso que o próprio Cristo vai falar sobre Abraão e jamais vai exaltar a sua mãe, porque não se trata dela, mas sim da geração eleita, da geração de Abraão, dos seus filhos, aqueles que receberam a promessa. É por isso que os apóstolos vão desenvolver uma teologia fazendo essa mesma ligação a Abraão, porque não se trata da mãe, não se trata da pessoa de Maria, mas da descendência de Abraão, não é? É a esses que ele socorre, e foi para isso que ele veio. E versículo 17, por isso mesmo, convinha que em todas as coisas se tornasse semelhante aos seus irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus, e para fazer propiciação pelos pecados do povo. Vocês entenderam isso aqui? Ele se tornou semelhante a seus irmãos em tudo, não é? Por isso mesmo convinha que em todas as coisas se tornasse semelhante a seus irmãos. Percebe? Cristo se tornou um autêntico filho de Abraão. Essa é a grande realidade. É disso que se trata, não é? O nascer da carne e do sangue da Virgem Maria. Então veja, vou concluir o versículo aqui, versículo 18. Pois naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Todo o trabalho dele, então, todo o trabalho de Cristo aqui foi para pagar o preço, não é, do pecado e justificar os descendentes de Abraão, não é, que são os da fé, como Paulo fala. E o trabalho dele, não é, como sumo sacerdote, é interceder pelos descendentes de Abraão. É orar pelos descendentes de Abraão, é cuidar dos descendentes de Abraão, é fortalecer os descendentes de Abraão, não é? É ser um advogado, não é, junto ao Pai, como a primeira carta de João fala, 1:8, em diante, o capítulo 2 também 1, não é? Ser um advogado junto ao Pai para defender os filhos de Abraão, a descendência de Abraão, como Deus havia prometido. Não é? Veja uma ligação pactual tão forte, não é, de Deus cumprindo as suas promessas.
É isso que se refere. Então, se por um lado exaltar a figura, não é, a pessoa de Maria, porque Cristo herdou natureza de carne e sangue dela, não é? Se por um lado isso é uma heresia, não é, que deve ser rejeitada de todo o coração da igreja, não é? Por outro lado, da mesma forma, aqueles que negam isso, que nega que Cristo assumiu carne e sangue de Maria, são igualmente hereges. Porque se Cristo não é carne e sangue de Maria, ele não assumiu a natureza de um descendente de Abraão e Deus não cumpriu sua promessa. Percebe? É por isso que eu disse, para nós reformados, falar Maria, mãe de Deus, não implica em que Maria é divinizada de forma nenhuma. Mas que Deus gerou, o Espírito Santo gerou no ventre dela, Cristo, que é homem Deus. E nós estamos admitindo com isso que Cristo, não é, herdou a natureza humana de Maria. Justamente porque Maria era filha de Abraão, não é, descendente de Davi. Por causa disso, se nós negamos isso, eu não suporto isso de querer falar que Maria é mãe de Deus. Nós não ficamos falando isso nem propagando isso porque nós sabemos muito bem que as pessoas são fracas em muitos aspectos e podem não entender. Aqui na comunidade não há problema de falar sobre isso, por exemplo. Talvez nem todos tenham ouvido falar sobre isso, mas também não há nenhuma dificuldade de explicar sobre isso. Mas lá fora, tanto no meio católico romano como no meio evangélico, infelizmente, há essa ignorância terrível, não é, de ou exaltação da figura de Maria ou rejeição e abominação da figura de Maria. E isso é um erro terrível. É um erro realmente terrível, é algo que dá pena, dá tristeza, não é? Porque das duas formas a pessoa está afirmando uma heresia e não está crendo na promessa de Deus, não é? Não está crendo na promessa de Deus. O católico, com sua atitude, diviniza, não é? Com a sua facilidade tão grande para a idolatria, a pessoa de Maria. E o evangélico rejeita e abomina a verdade dos fatos, não é? E acaba com isso negando a promessa de Deus. Dos dois lados, não é? É uma falta de fé terrível. Dos dois lados, não é? O problema é falta de fé. É falta de crer na promessa de Deus. Por não crer na promessa de Deus, por se desligar da teologia da aliança, acabam chegando a uma abominação como essa, ou exaltando a figura de Maria, ou rejeitando e abominando o fato de que Cristo assumiu a natureza, carne e sangue de Maria. A carne e sangue de Maria. O ponto é que ele assumiu tudo, porém, sem pecado. O que ele não assumiu foi o pecado. Isso é o que é claro, muito claro. Muito claro mesmo. Irmãos. Então vejam como é importante compreender essas coisas, não é? É muito importante mesmo, porque a negação dessas verdades, não é, leva com certeza a rejeição da verdade. Hebreus 4, verso 4, por exemplo, mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, não é, a fim de redimir os que estavam sob a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos. Veja, no tempo certo, na plenitude dos tempos, Deus enviou seu filho nascido de mulher. Essas afirmações, não é? Elas são afirmações que deixam clara a questão, não é? De que ele realmente assumiu a natureza humana, não é? Nascido de mulher. Isso é uma expressão que significa isso. Não tem outro significado para essa verdade. Não adianta querer forçar a barra e querer pensar em outras coisas, em outras possibilidades. Não existe isso. A Escritura é bastante clara sobre isso. Bastante clara. Deixa eu conferir só alguns textos aqui, rapidinho, viu? 4. Deus, 4. Um minutinho, por favor. Estou vendo aqui o texto de Hebreus 4 e 15. Pois não temos... sim, vamos lá. Só poder fechar essa parte, então, dessa pergunta
Primeira pergunta do dia do Senhor 14. Pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém, sem pecado. Né? Então, essa é a explicação bíblica para mostrar, né, como ele assumiu. Nós já vimos o texto de Hebreus 2 e agora de Hebreus 4 também, falando da mesma realidade. É alguém que assumiu exatamente a nossa natureza, sendo homem, não é, compreendendo na experiência, sentindo na própria carne a dor humana, para que pudesse, por meio disso, sendo um homem, um representante fiel, não é, de quem nós somos, nos defender, nos guardar, nos salvar, nos justificar. Essa é a realidade. A pergunta 36 diz bem assim: que benefício você recebe de Cristo ter sido concebido e nascido sem pecado? Ele é o nosso mediador, e com a sua inocência e perfeita santidade, cobre aos olhos de Deus o meu pecado, o qual fui concebido e nascido. Por que Paulo trata em Romanos 4 Cristo como sendo o segundo Adão? Há um ponto importante aí. Cristo, ele não, tal como Adão, ele não foi de gerado, vamos dizer assim, humanamente falando, nesse mundo, ele não nasceu nesse mundo, ele não veio a esse mundo pelo relacionamento comum. Adão não teve pai, um pai de carne, né? Um pai literal. Cristo também não. Entendeu? Adão foi criado já maduro, adulto. Não é? E Cristo, quando veio assumir a natureza de Adão, não é? A natureza humana, para ser o segundo Adão, ele veio da mesma forma. Ou seja, ele nasceu do ventre de uma mulher, assumiu a natureza dessa mulher por ser filha de Davi, filha de Abraão, porém, ele não teve um pai humano, exatamente como Adão não teve. Um pai de carne mesmo. Exatamente como Adão não teve. Certo? Para demonstrar uma filiação que está além daqui. Não é? Então, o ponto central na vida de Cristo é o Pai do céu. Não é? Isso é uma coisa interessante, porque você percebe essas ligações de Cristo com Adão, quando se fala de sacerdote de Cristo com Melquisedeque, não tem princípio de dias. Você percebe a Escritura fazendo esse tipo de trabalho, né? E aqui concluindo, na pergunta 36, que benefício você recebe de Cristo ter sido concebido e nascido sem pecado? Ele é o nosso mediador. O benefício todinho é esse, não é? Desde o passado, Deus começou a falar sobre mediação, já no Éden, não é? Mas iniciando com animais. Mas depois ficou mais claro a figura humana, não é? Que ficava entre Deus e o homem, para poder ficar mais claro. Então, no começo era só animais. O sacrifício do irmão de sangue continuou, né? Até antes de Cristo. Até antes de Cristo morrer na cruz. Mas a partir de Moisés, por exemplo, você já percebe uma mediação mais clara. Você tem isso nos patriarcas, né? Os patriarcas, eles tinham esse contato com Deus e transferiam a verdade, a vontade do Senhor para sua família, para poder manter a semente santa, o povo santo ali. Mas quando chega em Moisés, você tem uma figura muito mais clara de um mediador, não é? O homem que vai até o monte, não é? O homem que vai até o monte, representando o monte santo do Senhor, que é o céu. Moisés vai até a montanha e ali, ao Sinai, e ali recebe a lei, e ali Deus fala com ele, não é? Isso era comum nesse sentido, e Deus estava ensinando sobre essa mediação que viria por meio de um homem, não é? Uma mediação que não seria apenas física, Deus se manifestando no monte, não é? Em glória no monte, e um homem subindo até lá, no monte físico aqui nesse mundo, mas representava justamente um homem, não é? Santo, perfeito, nascido sem pecado, que não era como Moisés, que não foi como Moisés, que não é como Moisés, e que ia subir ao verdadeiro monte santo do Senhor, como é prometido nos Salmos, profetizado nos Salmos. Então ele é o nosso mediador, e com a sua inocência e perfeita santidade cobre aos olhos de Deus o meu pecado, no qual fui concebido e nascido. Então, em Cristo, por sua obra, é que a nossa vida, não é, está completamente justificada. Não temos culpa, embora a consciência da culpa esteja em nós. A verdade do Evangelho é que Ele
não é, por sua obra, como um mediador, como aquele que nos representa, que está entre Deus e nós, não é, com sua perfeita santidade e inocência, ele cobre completamente, aos olhos de Deus, o meu pecado. Essa é a grande razão. Não é? Sem Cristo não há existência. Sem Cristo não há perdão. Sem Cristo não há justiça da parte de Deus aplicada à nossa vida. Sem Cristo estamos todos condenados. Não é? Esse é o ponto central do cristianismo, do povo de Deus, e fora disso não há salvação. Não é? A negação de quem Cristo é, da sua natureza, do que ele assumiu, de quem ele é, realmente é algo que só aponta para a falta de fé, não é? E a falta de esperança terrível. Não é? Só mostra pessoas enganadas, iludidas, que não creem no único Salvador Jesus Cristo de verdade. Podem falar o nome dele, podem se gloriar no nome dele, mas não creem que ele é. Não creem no que ele fez. Não é? E isso é um mal terrível. A nossa convicção é que tem um homem sentado no trono. Um homem como nós, de carne e osso. Não é? Um homem como nós, de carne e sangue. Não é? Um homem que sabe muito bem as nossas dores. Conhece de perto as angústias de nossa alma. Não é? Porque sofreu em sua própria alma. Um sumo sacerdote perfeito. Não é? Que entrou no Santo dos Santos, verdadeiro, lá no céu. Essa é a nossa garantia. Não é? Nós temos um homem onde Deus habita. Porque esse homem é Deus. Essa é a grande bênção para nossas vidas. Então, são essas as perguntas e respostas do Dia do Senhor 14, tá certo? Estudem o pequeno PDF, ok? Reflitam sobre isso. Deus abençoe a vida de vocês. E assistam bem aí. Qualquer dúvida, por favor, perguntem no grupo, tá certo? Eu estarei fazendo o possível para estar respondendo. Deus abençoe então e até a próxima aula.